Irmãos, vamos aproveitar o tempo e vamos meditar na palavra? Vamos aproveitar o tempo que Deus nos concede, nos dá, na verdade? Ao invés da gente ficar esperando alguma coisa, o Senhor já colocou no nosso coração e eu pedi a Ele que também colocasse no vosso coração uma mensagem, uma palavra. Nós vamos ler as Escrituras Sagradas, quem trouxe. Nós vamos abrir uma carta pastoral que Paulo escreveu à igreja de Colosso, aos Colossenses. Meus irmãos, minhas irmãs que estão em pé, tem lugar ali do lado da Giovana, da minha filha, e tem mais dois aqui na frente. Pode sentar ali, ó. Tem lugar, pode vir. Ali, ó, do lado da Giliane, ali, da Giovana, irmã. Ali, ó. Giovana, pode tirar essas pastas, por favor? Isso. Aí. Eu quero convidar todos. Vocês já comeram peixe? Já, né? Que jeito que a gente come peixe? Às pressas? Não, né? Principalmente peixe de rio, né? Tem espinhos. Então nós vamos comer o peixe com as duas mãos e nós vamos comer com cuidado. Tudo bem assim? Nós vamos comer, nos alimentar. Então nós vamos ler Colossenses capítulo 1, nós vamos lá no versículo 15. Essa carta que Paulo escreve, o apóstolo, ele não escreve num púlpito bonito. Ele não escreve num palácio. Ele não escreve essa carta numa sinagoga. Ele não escreve essa carta aos pés de Gamaliel, e nem no templo. Ele escreve essa carta dentro da prisão. Essa igreja não era uma igreja ruim, era uma igreja boa. Porém, era uma cidade que tinha força a respeito da lã, por isso chama Colossos, Colossenses. Era a principal produção de lã, e lá era uma cidade que tinha muitas pessoas de fora. Então a igreja ela era rica em pessoas diferentes. O que aconteceu com essa igreja? Ela não perdeu a força, ela não se enfraqueceu, ela não se envaideceu. Porém, ela começou a deixar introduzir Jesus mais alguma coisa. Jesus mais os anjos. Jesus mais o sábado. Jesus mais alguma coisa. Então Paulo vem e corrige a rota dessa igreja para levar de novo para o centro. Então o objetivo desta mensagem, desta palavra, é trazer de volta Jesus ao centro da igreja. E aqui ele fala da supremacia de Cristo. O quanto Cristo, Filho de Deus, é supremo. Então nós vamos ler. Versículo 15, capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenham a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, recorremos a Ti nesta tarde
para te pedir, Senhor Deus, que nos ajude a entender e compreender a Tua palavra, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo inspirou este apóstolo a escrever esta carta pastoral a esta igreja em Colosso, Senhor. Agora nós queremos te pedir, Senhor Deus, pelo mesmo Espírito Santo, Senhor, pela mesma inspiração, fale aos nossos corações aquilo que ainda não sabemos, revele aos nossos corações aquilo que ainda não sabemos, para que possamos discernir, Senhor, a Tua palavra, quem é Cristo, a supremacia, a soberania, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, essa palavra que nasceu numa cela úmida, numa cela fechada, Paulo escreve preso em Roma, sem liberdade física. Ele escreve sem controle do seu futuro como ministro, como um apóstolo. Ele não sabia o que ia acontecer conscientemente. Ele sabia que o fim dele estava chegando. Ele não tinha garantias nenhuma humanas. Vocês entendem isso? O que é estar num calabouço, preso por causa da palavra, as igrejas acontecendo. Imagine o desejo que ele tinha de visitar essas igrejas, caminhar pelas essas igrejas, visitar o que ele gostava de fazer, mas agora ele estava preso. Só que a palavra nunca ficou presa, a palavra nunca ficou retida, mesmo no fundo de um calabouço, mesmo no fundo de um poço, ele escreveu estas palavras, levando lá para a igreja de Colossenses. Meus irmãos, mesmo assim, o que ele faz aqui é revelar para nós também nos dias atuais quem é Cristo. Será que nós sabemos diferenciar quem é Jesus, quem é Cristo, quem é o Messias? Será que nós não confundimos essas palavras? Quem é Cristo, ungido de Deus, Messias, ungido de Deus? E quem é Jesus? É o Verbo encarnado. É Jesus Cristo, o Verbo encarnado, se feito homem, humilhando-se a si mesmo e vivendo aqui entre nós, mostrando que era possível. Cristo é o suficiente, mesmo quando tudo ao redor parece limitado. Alguém aqui já se sentiu limitado? Alguém já se sentiu, agora eu não posso fazer mais nada, eu não posso falar de Jesus Cristo, eu não posso mais caminhar, eu não posso mais congregar, eu não posso mais isso, mais aquilo. Mas vejam o que está acontecendo aqui hoje. Você voltou a congregar, você voltou a se reunir, você está reunido com irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E isso já nos traz as delícias do céu, que é viver como família na terra. Aqui fala que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Meus irmãos, Paulo não fundou a igreja de Colossos. Ele não fundou, mas ele pregou para um homem chamado Epáfras. Ele pregou o evangelho para esse homem, e esse homem iniciou uma igreja, uma comunidade nesta localidade. Que lugar que ficou, meu irmão, que você às vezes começa a pensar e refletir: será que eu também posso começar na minha casa? Será que eu posso começar com a minha família? Será que eu consigo começar com aqueles que estão à minha volta? Quando tudo parece limitado, Paulo mostra para nós que é possível sim falar de Jesus Cristo, mesmo que estejamos presos, acorrentados de alguma forma. Meus irmãos, Paulo, então, um homem que fala com esse Epáfras, um homem convertido, zeloso, fiel. A igreja nasce na casa dele, mesmo sob pressão ele pregava, ele falava, ele explicava. O que aconteceu com essa igreja é que ela se contaminou com algumas coisas, principalmente a questão da idolatria aos anjos. Esse era o pior. Ao invés de ser Cristo no centro, começou uma anjolatria. E isso acabou dispersando a igreja. Ela não recebia uma perseguição violenta, ela não tinha nenhum outro tipo de rebeldia. Ela só precisava ajustar essa rota. Ela tinha essa multiculturalidade e tinha também uma religiosidade que era plural. Eles misturavam Jesus e mais alguma coisa. Eu quero que você consulte no seu coração, eu quero que você consulte na sua mente. Será que vocês e nós e eu também já não misturamos Jesus e mais alguma coisa? Jesus e mais alguma coisa para complementar o nosso livro lá, o nosso nome no livro da vida? Será que a gente não colocou mais algum elemento para então justificar a nossa fé?
hoje esta carta está nos corrigindo e trazendo Jesus ao centro da nossa vida, ao centro da igreja. Aqui o problema que eles tinham eram os rituais, que tinham sinagogas, então eles queriam impor os sábados, queriam impor os rituais, queriam impor as ofertas, tudo aquilo que eles traziam da religião do judaísmo. Quando a gente olha então para o versículo 15, Cristo revela Deus. Se Deus é invisível, Cristo é a revelação visível. A nossa mente é um pouco limitada a compreender isso. Um Deus invisível. Vocês conseguem imaginar Deus? Vocês conseguem visualizar Deus, a sua grandeza, a sua supremacia? Vocês conseguem visualizar Deus? Ele se fez humano para que nós olhássemos para Ele através de Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olhem para Cristo, olhem para Jesus de Nazaré e você vai ver como que Deus é. Aí é o aspecto físico, então? Não, são os atributos que Ele carregou. Os atributos que Ele carregou e hoje Ele dispensou na igreja. Quando eu digo hoje, é nesses 2000 anos que nós estamos caminhando. No versículo 16, Cristo é o Senhor da criação. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Quando Deus disse haja em Gênesis, foi por meio da palavra, do verbo. Quando João Batista escreve, o João evangelista, o João, o apóstolo, ele escreve que o verbo, a palavra se fez carne e através do verbo tudo se foi feito. Meus irmãos, vocês percebem Cristo presente de Gênesis até Apocalipse? Vocês percebem que Ele não é só uma pessoa no sentido de ser como nós? Ele era o próprio verbo, Ele é o verbo, Ele está com Deus agora. E Ele se fez carne para vir aqui e dar para nós esse direito de salvação. Será que nós não misturamos também? A pergunta é, nós estamos misturando Jesus mais alguma coisa? Jesus mais o quê? Jesus e mais o quê? Tudo foi criado por meio dele, por ele, para ele. Nada foi feito para substituir Cristo. Tudo existe para apontar ele. Meus irmãos, minhas irmãs, qual é a dúvida aqui? Qual é a dúvida? Tudo foi feito por meio dele, através dele, para apontar para ele. E a gente começa a inventar coisas, a gente começa a criar coisas, a gente começa a trazer elementos e tira a simplicidade do Evangelho. Eu quero convidar a todos a entrar comigo. Lembra que nós estamos comendo peixe? E a gente não quer comer com espinho, a gente não quer se afogar, a gente quer saborear esse peixe, não é verdade? Então vamos continuar saboreando este peixe que é Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Olhando aqui para o verso 17, Cristo sustenta tudo. Cristo sustenta tudo. Não é o nosso esforço que sustenta a fé, é Cristo. Alguém aqui, não precisa levantar a mão, acredita ainda que é a sua dedicação, que é o seu esforço que sustenta Cristo? Você acha que alguma coisa que você faz aqui na terra faz com que Cristo lá no céu fique sustentado? Você acha que Ele precisa de nós para haver uma sustentação da parte dEle? Não é o contrário? Não é nós que dependemos desse Cristo Jesus, que está à destra do Pai, intercedendo por nós agora? Não é o contrário, nós que somos membros e estamos ligados nele como varas, ligados nesta videira, e Ele é a cabeça da igreja? Nós dependemos dele, não é Ele que depende de nós. Apesar de nós, Ele nos escolheu. Apesar de você, Ele te escolheu. É o suficiente? Versículo 18. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja não é um sistema, é um corpo vivo governado por Cristo. É comum, depois que as comunidades começam a crescer, a se organizar, e aí criam-se estruturas, é natural, e aí o poder vem à mente. Não tem jeito, esse é um dos pecados do ser humano. O pecado vem à mente, o pecado do poder, não é só do dinheiro. O dinheiro é um dos deuses que Jesus falou, inclusive Ele chamou o único Deus, foi o Deus Mamon. Então, meus irmãos, o poder
ele é muito perigoso. O orgulho, a vaidade. E aqui nós estamos vendo que Cristo é a cabeça da igreja. Essa igreja aqui é com I maiúsculo. Essa igreja aqui não está falando de uma denominação com I minúsculo. Não está falando de uma instituição, está falando do corpo dele. Está falando da eclésia. Sabe aquele momento que ele pergunta para Pedro: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro confessa: tu és o Filho do Deus vivo, o Cristo. Essa confissão, Jesus disse: sobre esta confissão, sobre o que você está dizendo, eu vou fundamentar a minha igreja, a igreja de Jesus Cristo. É essa igreja que ele é a cabeça e nós somos os membros. No capítulo 19 ao 20, a cruz é suficiente. A paz com Deus não vem por regras, vem pelo sangue da cruz. Falamos isso logo no início, na verdade? Então, onde começou tudo? Pelo sangue derramado na cruz. Aonde começou tudo? Numa manjedoura. Aonde começou tudo? Quando Deus decidiu falar uma palavra: haja, e ouve. Se Deus, o nosso Pai, Deus criador e formador de todas as coisas, por meio da palavra de Cristo fez todas as coisas, o que é que ele não pode fazer por você? O que é que ele não pode fazer por nós? O que é que ele já não fez por você? O que é que ele já não fez por nós? Às vezes nós ficamos buscando tantas coisas externamente, coisas da nossa vida, algum tipo de negócio, alguma situação na família, enfermidade. Nós oramos e agora nós confiamos, mas o que nós precisamos buscar é Cristo Jesus. Ele é suficiente. Tem pessoas que querem um milagre, mas não querem crer naquele que faz o milagre. Tem pessoas que acreditam que Cristo vai voltar, mas não acreditam que ele veio aqui na terra e fez tudo o que ele fez. As pessoas negam conscientemente Jesus Cristo, mas esperam que ele volte. Que tipo de crença é essa? É uma crença confusa, não é? É uma crença que não traz certeza, não traz confiança. Aonde está então a sua confiança? Está nos milagres, nos sinais, está nas coisas, nos elementos, nos rituais, na forma, no formato, ou está em Cristo Jesus? Aonde está a sua crença? Aonde você crê? É nas coisas, é numa instituição, é num lugar, ou é numa pessoa? Quando Jesus fala, fica claro para nós. Ele é o único e suficiente Salvador. Ele é. E ele está à destra do Pai. Meus irmãos, olhando aqui para o versículo 20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. É pouco isso? Por uma obra redentora, por uma obra de redenção, ele reconciliou todas as coisas. Não está dizendo que ele só reconciliou o ser humano com o Pai. Está dizendo que ele reconciliou todas as coisas. Tudo está no governo dele agora. Tudo está na mão dele. Ele venceu a morte e o pecado. Ele venceu também o inferno. Ele teve que se tornar o pecado. Ele não foi pecador. Ele se tornou a própria maldição. Vocês têm noção do que é isso? E eu vou dizer uma coisa aqui que vai ser provocativa. Não engasguem com o espinho agora. Ele não fez isso por causa de você. Porque a gente pensa que fez por causa de mim, individualmente. Não é verdade? Não, ele fez isso para toda a humanidade que crê nele. Você crê nele? Então você está incluso nesta obra de redenção. Percebe como muda? Agora não é mais com o nosso ego. Ah, Deus mandou seu filho por amor de mim. Olha como nós somos importantes. Não, meus irmãos. Deus tinha um plano de redenção desde quando ele iniciou todas as coisas. Antes dele começar qualquer coisa, ele já tinha um plano. E a gente quer mudar o plano de Deus, a gente quer pôr a mão no plano de Deus, a gente quer mudar a forma do plano de Deus. Meus irmãos, e se eu disser para vocês, minhas irmãs, que o plano de Deus é perfeito e já foi feito.
Não tem mais o que esperar. Já está pronto. A obra de redenção já aconteceu naquela cruz. Jesus não vai morrer de novo. Ele não vai levar as nossas enfermidades de novo. Ele já levou as nossas enfermidades, Ele já levou as nossas chagas, Ele já incluiu o seu pecado, Ele já incluiu o meu pecado. Já levou tudo na cruz. Por isso que naquele momento, naquele jardim, no Getsemane, Ele pediu ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Porque sabe aquele pecado que vocês têm, que vocês fizeram, que vocês cometeram, que eu cometi? Aqueles que a gente ainda vai cometer, Ele já incluiu nesse cálice. Já estava lá. Para trás, desde o início de Adão e Eva, até a volta dele, Ele incluiu tudo dentro deste cálice. Olha que obra maravilhosa. É um plano de redenção completo. É um plano completo. Completo, meus irmãos. Por isso que Paulo está dizendo, Ele é a imagem do invisível, o primogênito sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Eu quero trazer aqui para vocês, trazendo o que é importante lembrarmos, que Ele era, nós estávamos até conversando sobre isso, e aqui está trazendo essa informação. Ele vem como unigênito Filho de Deus, único Filho de Deus. Ele vem, passa por todo o processo, e Ele se torna o primogênito, o primeiro ressuscitado. E agora eu quero perguntar, vocês creem no poder da ressurreição? Será que crê mesmo? Será, meus irmãos? Será que a gente crê de verdade que os nossos pés vão se descolar desta terra? Que num piscar de os olhos nosso corpo será transformado? E se nós estivermos já mortos, nós seremos ressuscitados e vamos para a glória junto com Ele? E vamos cear? Será que nós cremos no poder da ressurreição? Sabe o que Paulo disse, esse mesmo apóstolo? Sabe o que ele disse? Quando alguém perguntava para ele, como é que vai ser a ressurreição? Mas como é que é ver a face de Deus? Como é que vai ser assim? Será que vai ser assado? Mas Paulo, como é que é isso? Como é que é aquilo? Será que lá vai ser assim? Será que lá vai conhecer? Será que não vai conhecer? Será que eu vou saber? Essas perguntas estavam fazendo, ele falou assim, para mim não importa. Ele já velho, já com seus 60 e poucos anos. Eu quero ver Cristo. Essa foi a frase dele. Você quer ver Cristo ressurreto? Você quer ver Cristo ressuscitado? Eu quero ver Cristo também. Não me importa se vai ser de ponta cabeça, se a minha pele vai ser essa, se eu vou ter um sinal na pele, não me importa. O que me importa é ver Cristo como Ele é. Isso é o que me importa. Isso é o que nos importa, meus irmãos. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal. Procedimento de vocês, mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Por isso Cristo precisou vir à terra como corpo e entregar o seu corpo por causa de nós. Nós já éramos declarados, já condenados à morte. Todos nós. A humanidade já estava condenada. Judeus e gentios, gregos e romanos, brasileiros, todos condenados. Então, como que nós temos direito à vida eterna? Por meio de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é esse? Que Jesus Cristo é esse? Que Jesus Cristo é esse? Eu quero convidar vocês a fechar os olhos. Fechem os olhos. E eu quero apresentar para vocês esse Jesus Cristo. Vou levar vocês com todo carinho, quero convidar vocês a ir comigo num jardim. Feche seus olhos e vamos comigo nesse jardim. Era noite. O barulho de Jerusalém já havia diminuído. A ceia tinha terminado, o pão havia sido partido, o cálice havia sido entregue. E Jesus caminha, não para o trono, não para um púlpito, não para outro lugar de honra. Ele caminha para um jardim chamado Getsemane. Um lugar conhecido, um lugar de oração, um lugar de silêncio, um lugar onde ninguém vê, mas onde Deus vê tudo. Jesus deixa os discípulos um pouco atrás, chama Pedro, Tiago e João, os mesmos que viram a glória no monte, agora verão a dor no vale.
E ali naquele jardim escuro, o Filho Eterno entra em angústia. A Bíblia diz que sua alma estava profundamente triste, tão triste que ele começa a suar sangue. E é aqui que precisamos parar e entender: este não é um Jesus fraco, é um Jesus consciente. Ele quis fazer isso por nós. Paulo explica nessa carta que nós acabamos de ler: tudo foi criado por ele, por meio dele, para ele. O Criador agora está ajoelhado no chão. Aquele que sustenta o universo agora sente o peso da cruz antes mesmo de tocá-la. Ele ora: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas logo em seguida: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Aqui está o coração do Evangelho. Não foi falta de poder que levou Jesus à cruz, foi a obediência amorosa, o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, o amor de Cristo por nós. Ele levou para a cruz. Paulo diz em Colossenses, nesta mesma carta: aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude não apenas na glória, mas também na dor. Você já pensou sobre isso? Toda a plenitude de dor e de glória Jesus sentiu por causa deste plano no Getsemane. Jesus decide não fugir, decide não resistir, decide não usar anjos, decide não salvar a si mesmo, porque se ele salvasse a si mesmo, não salvaria nós. Logo depois as tochas aparecem, passos, espadas, beijos falsos. Judas se aproxima e o Filho de Deus é traído, não por inimigos, mas por alguém que caminhou com ele, preso, levado, acusado, humilhado. Pedro tenta reagir com espada, Jesus corrige, porque o reino que ele veio estabelecer não é por força, mas é pela cruz. Paulo diz a essa igreja de Colossenses: despojando os principados e as potestades, expôs publicamente ao desprezo, triunfante deles na cruz. A cruz não foi uma derrota, foi o campo de batalha da vitória, da nossa vitória estava inclusa naquele dia. Jesus passa por julgamentos injustos, silencia diante de acusações falsas, recebe chicotadas, a coroa de espinhos é colocada na sua cabeça, o rei eterno zombado como rei falso. Então ele carrega a cruz, o madeiro pesa, o corpo sangra, a multidão grita, e ali no caminho vemos o algo revelador: ele continua caminhando por mim e por você. Paulo diz: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Até que o caminho de dor subsistia dentro do plano de Deus, Deus vira o rosto no Gólgota finalmente. Pregos atravessam as mãos, os pés, o céu escurece, a terra treme, e Jesus, suspenso entre o céu e a terra, faz algo que nenhum outro faria. Ele perdoa, ele te perdoa, ele me perdoa, ele continua perdoando, ele entrega, confia. Pai, perdoa-lhes. Então a frase que muda a minha história e muda a tua história, muda. Deus entra no meio da humanidade, da história humana, e diz uma frase: Pai, está consumado. Não é grito de derrota, é um anúncio de missão cumprida. Paulo explica na carta aos Colossenses: é por meio dele que reconciliou consigo todas as coisas, fazendo paz pelo sangue da cruz. Naquele momento, meus irmãos, o pecado foi vencido, a culpa foi cancelada, a separação foi quebrada, a paz de Deus foi restaurada. Este é o Cristo, não é um complemento, não precisa de nada complementar, não precisa de acessório, não precisa de outro mediador. Cristo é o suficiente, Cristo é soberano, Cristo reina a partir da cruz. O Getsemane, esse jardim, nos mostra a redenção. Ele se rendeu, ele caiu de joelhos. A cruz mostra a redenção, ele salvou. Colossenses nos volta: quem é Cristo soberano? Hoje esse mesmo Cristo está vivo, está dentro de você, está dentro de mim, governando a cabeça da igreja. Aleluia, meus irmãos. Então esse é um chamado. Você ainda tem vergonha de admitir que ele é o seu único e suficiente Salvador? Então vamos nos apresentar diante dele agora e vamos nos render com ele. Abra os seus olhos, meus irmãos, mais uma vez. Esse é Cristo que Paulo falou para eles, pregou para a igreja, pegou para aquele homem que criou aquela igreja em Colossos.
Esse é o Jesus Cristo que foi na cruz. Nós não podemos olhar para a cruz e olhar lugar de derrota. Vamos olhar para a cruz e olhar no lugar de batalha espiritual. É uma batalha que nós não tínhamos como ganhar esta guerra. Naquele lugar, Jesus Cristo venceu o Satanás. Ele pisou na cabeça de Satanás. Satanás achou que tinha vencido. O Filho de Deus estava morrendo. Ele estava zombando e usando homens para zombar. Quando Jesus diz: Pai, está tudo consumado, a vitória aconteceu. Mas que vitória é essa? Nós vivemos num mundo que a vitória é pódio, é púlpito, é palco, é dinheiro, é recursos. Nós vivemos numa era que ser bem-sucedido ou ser conhecido é sucesso. O nosso sucesso está em Cristo. A nossa vitória está em Cristo. Está nele. Ele disse isso: não turbe o vosso coração, creia em Deus Pai, creia também em mim, nas minhas palavras. E ele termina dizendo: eu venci o mundo, e ponto final. Ele disse isso: eu venci o mundo. Fim. É fim. Estamos em Cristo? Estamos em Cristo, meus irmãos, minhas irmãs? Esse é o Cristo revelado. Esse é o Cristo Supremo. Meus irmãos, lá naquela época, nessa igreja, talvez é uma das igrejas que Paulo mais também gostava, pessoas sinceras, pessoas que tinham uma religiosidade profunda, chegavam a errar de tanto que eles queriam. E eu entendo que às vezes você também já errou por excesso. Errou por excesso. Eu preciso disso, mais isso e mais isso para que eu seja salvo. Meus irmãos, nós precisamos único e exclusivamente de crer que Jesus é esse que passou pelo jardim. O jardim foi a vitória, a cruz foi a vitória, a nossa vitória está em Cristo Jesus. Agora eu quero convidar vocês a olharem para a sua prova, para a sua situação terrena. Olhe para ela agora. Como é que ela fica diante de toda essa grandeza de Deus, toda essa grandeza de Cristo? Não fica um pouquinho menor? Fica menor, não fica? Não fica menor? A gente pensa assim: mas a minha prova está tão pesada. E se você tivesse que carregar aquela cruz? Por você mesmo, não era nem pela humanidade. E se você tivesse o seu suor transformado em sangue? Por você mesmo, não era nem pela humanidade. E se você tivesse que beber o seu próprio pecado? Jesus bebeu de toda a humanidade. Então vamos olhar para isso com amor, com carinho e principalmente com graça. Essa é a graça de Deus revelada a nós. Está feliz, meu irmão? Está feliz, minha irmã? Está feliz? Que meditação maravilhosa, que reflexão maravilhosa, não é verdade? O que é que vocês levam para casa de vocês depois de ouvir esta mensagem? Pode falar em voz alta, em uma palavra. O amor de Cristo nos constrange. Que mais? Esperança. Vitória. Como? Mais discernimento. E mais? Certeza. Irmã, a nossa certeza, se tiver em nós, na nossa força, no nosso entendimento, na nossa capacidade, nos nossos recursos, não é certeza. Quando está em Cristo, que é o que a irmã acabou de dizer, aí é uma certeza plena, porque Ele já venceu. Vocês viram que lindo que Deus deu aqui para nós? Ele passou pela plenitude de todas as coisas. A plenitude da glória e da dor, de ser santo 3 vezes santo e se tornar o próprio pecado. Se tornar maldição e não maldito, ele se tornou a maldição. Ele foi pleno. E ele nos poupou de uma coisa, ele nos poupou de morrer essa morte com Deus. Olha que privilégio, isso não é graça? Vocês mereciam? Eu merecia? Nós merecemos? Ninguém merece, meus irmãos, ninguém merece. Mas então por que ele nos escolheu? Por que ele decidiu nos escolher? Como, irmão?
Exatamente. Essa era a nossa condenação. Quem mais? O que vocês levam para a vida de vocês, para a casa de vocês? Como? Convicção. Alguém aqui hoje, tem aqui, irmão, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem alguém aqui hoje que não tem certeza da sua salvação ainda? Não precisa manifestar. Se você tem certeza da sua salvação, não por causa de você, essa convicção, vamos dar um glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus por eu ser salvo, por você ser salva. Você é salvo, você é salva por causa desse Jesus? Sim, a partir de agora você vai produzir frutos. O fruto do Espírito Santo. Não são obras suas, não é obra minha, não é obra nossa. É obra do Espírito Santo em nós. Nós somos selados, marcados e batizados com o Espírito Santo. Não estamos falando de dons, estamos falando de fruto do Espírito Santo. Estamos falando de uma marca que nós somos ovelha de Cristo Jesus. E nós estamos falando de um batismo santo do Espírito Santo em nós. Isso nos dá a certeza da salvação. Amém? Vamos ficar em pé? Irmão Ortiz, irmão, pode fazer oração de agradecimento? Pode ir. Microfone. Glória a Deus.